Todos. Vamos abrir para Efésios capítulo 5, o versículo 21, 22, 23 e 24, tá bom? Vamos lá. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vamos orar, que a tua palavra é tão clara, tão nítida às nossas mentes e corações, venha ser recebida agora, neste momento, para que, ó Pai, fiquemos assim submissos a Ti. É a Tua palavra que está falando, não somos nós, não foi Pedro, nem Paulo, ninguém que inventou, foi Teu Espírito, o autor da palavra. E então nós recebemos agora, e minha esperança é que todos que aqui estão estejam recebendo a Tua palavra na imensidão da alegria que ela nos proporciona. Te agradeço e dá-me graça de expor com clareza aos corações. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu não tinha começado ainda o assunto sobre isso aqui que trata de submissão da mulher. E é um assunto, irmãos, eu diria para os irmãos, é aquele assunto tão necessário para hoje. Só que tem alguns problemas. O assunto é tão importante que os pastores hoje, eles ilharam esse assunto. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer com ilhar. Os irmãos sabem o que é uma ilha, né? Uma ilha é um pedaço de terra lá no mar, separado do continente, né? E eles fazem isso. O assunto sobre família, hoje é tido, vamos ter um encontro de casais, vamos ter isso. É gostoso, não estou contra. Só que a Bíblia não dá ênfase a isso, irmãos. A igreja não é para isso. Eu já fiz muito isso. Sabe o que resolveu? Nada. Por que Paulo trata do assunto de família aqui? De mulher, marido, filho, pai, patrão, empregado. Por quê? Por que não tem um encontro de patrões e empregados também na igreja? Entendeu? O assunto, irmãos, em pauta aqui, é o quê? Qual é o tema central? É a família? Não. Cristo não veio melhorar a família. Ele não veio. Eu digo isso com firmeza, minha alma. Ele veio, inclusive, trazer divisão. Ele veio trazer divisão. Às vezes uma mulher se converte, o marido não. E é um transtorno para ela. Às vezes o marido se converte e a mulher não. Tá vendo? Os filhos no mundo, um só crente dentro de casa. Acontece isso. Tá? Então, queridos irmãos, é claro que tem uns ensinos sobre como é a função de uma mulher, de um marido, de um filho, de um pai dentro do lar. Agora, pegar o lar e fazer dele, do assunto do tema, o assunto do dia, não vai resolver. Não resolve o problema. Por que Paulo trata disso aqui? Porque Paulo está tratando da igreja. Eu sempre levo os irmãos a isso aqui. Veja como você é na igreja. Se você é submisso a Deus na igreja, se você é submisso a Cristo na sua igreja, você vai ser no lar também. É isso que Paulo está tratando. Tá? Aqui nós temos irmãs que não têm marido. Tá? Maridos já faleceram. E aí, como é que vai viver?
Vai ter um programa de lar e elas vão ficar separadas? Não, não é isso que a Bíblia trata. Qual é a submissão minha e sua a Cristo? Veja o que diz aqui. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros, como? No temor do Senhor. Tudo, irmãos, emerge desta verdade. O que eu sou diante de Cristo? Eu sou submisso a Ele? Eu estou ligado a um corpo? Eu pertenço ao corpo de Cristo? Ele é o meu cabeça? Eu obedeço? Os irmãos sabem o que é um corpo. O corpo você vê pela submissão que tem ao cabeça. Olha minhas mãos aqui mexendo. Está funcionando conforme eu penso. Tá? Os irmãos percebem que quando está com problema aqui, questão de Alzheimer e outros problemas de loucura, o corpo não funciona direito. A voz também. Todo o comando do corpo é no cabeça. Esta linguagem que Cristo usa para tratar da igreja. Se você não é submisso a uma igreja onde a Bíblia é tratada, onde Cristo é glorificado, não vai adiantar nada. Tá? O mundo está aí. O mundo está aí para destruir a família. E aqui, irmãos, vamos voltar aqui ao assunto? Vamos bater nessa tecla? Você é submisso a Cristo? Você trata Jesus como seu Senhor? Tá? E ele é chamado aí de Senhor. Não é meramente um Salvador. Tá? Tem muita gente. Eu aceitei Cristo como meu Salvador. Escuta, se ele não for seu Senhor, você não pertence a ele. Ele na Bíblia é Salvador e Senhor. Correto? Pronto? Definido? Sendo ele Senhor, eu sou o quê? Eu sou submisso a ele. E aqui em Efésios, é a questão da igreja e o noivo. O noivo e a noiva. Futuramente, quando Cristo voltar, a igreja será a esposa e ele o marido. Impressionante a linguagem bíblica, né? É tudo figurativo, irmãos. Tá? É só para mostrar o quanto a igreja deve uma submissão a Cristo. Pronto. Daí procede. E aí que vem o problema, irmãos. Se tudo é descoberto no mundo, pelo mundo, quando você vê o mundo atacando a Bíblia, nos valores que a Bíblia fala, sabe, esse ataque é Deus que permite, para mostrar quem é crente e quem não é. Nós estamos vivendo hoje um ataque bem sigiloso, bem lá dentro, que você não percebe. É um ataque contra as Escrituras. É um ataque contra a autoridade de Deus. Estão fazendo isso no mundo inteiro, irmãos. É Satanás atacando a pessoa de Cristo. Sempre o mundo fez isto. Sempre. Nós não queremos que ele governe. O mundo é aquilo que está no coração do homem. Se você não é crente, você não quer Jesus. Tá? Esses dias mandei uma mensagenzinha para um moço que foi membro aqui da igreja. Se você não é crente, você fará de tudo contra Cristo. Não vai querer ir na igreja. Tá? E é assim. Agora vamos voltar ao assunto aqui. Vamos colocar nossos olhos no texto. É aí que Paulo pega o assunto tratado no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros. O que ele quer dizer com isso? É que dentro da igreja não tem aquele conceito que tem o mundo. E tem um grupo maior, tem um grupo aqui. Tá? No mundo tem isso. Tem o grupo mais social, mais, vamos dizer assim, sofisticado. Aquele povo da elite. O grupo da classe média. O grupo da classe mais simples. Não tem isso na igreja.
Na igreja não tem. Nós podemos lotar aqui, irmãos, com a graça de Deus, Ele o fará. De gente culta, de gente mais rica, de gente mais pobre. Mas no contexto bíblico, tudo é igual. Para Deus não tem isso que o mundo distingue. Todos em Cristo são iguais. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 1. Todos são iguais. O pobre é pobre, mas o rico na igreja, ele se faz pobre. O culto, ele se faz simples. Todo mundo servindo a Cristo. Tá? Eu já até falei sobre isso aqui na igreja. Então, você é submisso. Dentro da igreja, os irmãos percebem que eu tenho uma posição mais responsável aqui. Porque eu sou pastor. Eu tenho que cuidar do rebanho. Tenho que orar por vocês. Eu tenho que trazer a mensagem. Eu tenho que ser um exemplo de vida para os irmãos verem na minha vida. Né? Mas eu não sou melhor, eu sou servo. Impressionante. Eu sou servo da igreja. Não sou senhor. Vendo? E aqui é assim com todo mundo. Aquele que tem uma posição maior na igreja é serviço. Cada um tem o seu dom e serve a Cristo naquilo que Deus lhe entregou para servir. Faz com prazer, meus irmãos. Tá? Importante a ação de Deus na igreja. Agora, isso passa lá para fora. Como? No lar. É isso que Paulo está querendo tratar. De que maneira? As mulheres. E veja o versículo 22. Olha, dá uma olhada, irmãos. Olha o que está falando. Não tente se marcar, mas não é tanto assim. Os irmãos já perceberam como o mundo tenta jogar uma poeirazinha no assunto? Como eles tentam pegar isso aqui, dizer, não é tanto assim. É. A Bíblia manda a mulher submeter. De que maneira? Da mesma maneira que ela submete a Cristo. Jesus é Senhor. O marido dela não é o dono dela. O mandão. Não. Ele é servo. Dentro do aspecto do serviço dele, ele é servo. E ela também é serva. Não tem esse negócio não, irmãos. Hoje estão mudando tudo. E se você tirar isso aqui, você acaba com a sociedade. Os irmãos perceberam? Se a mulher aceitar o que estão impondo na sociedade hoje, acabou com tudo. Desgraçou tudo. Porque a mulher não foi feita para ser xerife em casa. Não. Ela tem a missão dela. E é nisso aqui que eu quero tratar com vocês, mulheres, hoje. Tá? Porque de uma forma ou de outra, bem encoberto, elas vêm chegando dentro da igreja e vêm tratando. Eu tenho percebido, andando por aí, como esse espírito feminista entrou nas igrejas. Bem devagar. Tá? E eles fazem isso, fazendo com que as mulheres comandem os cultos. São elas que mandam no culto. Tá? É um culto feminista. Elas estão à frente, elas jogam o modo emocional que as mulheres têm para dentro dos cultos. E elas fazem isso no lar. Agora trabalhando fora. Tá? O plano de Deus é que o homem, ele sustente a casa, não ela. Tá? Às vezes é preciso que a mulher venha e trabalhe um pouco para ajudar. Mas, irmãos, é preciso que saiba que Deus não tirou o comando do homem. Ele é o valente da casa. Tá? É ele, não ela. Agora você fala, mas as coisas mudaram. Mudaram, não. O sistema de Deus é imutável. Foi feito assim antes do pecado entrar. Antes que o pecado entrasse.
que Deus fez? Vamos lá? Observe o que a Bíblia, eu vou falar geral, assim, em termos geral. Olha, quem Deus fez primeiro? Deus fez primeiro a mulher? Não. A mulher foi feita por causa do homem. E não o homem por causa da mulher. Os irmãos estão percebendo? Então, se você foi feita mulher, olha, leve a dignidade de mulher. Dignidade. Não passe por cima como um trator, por cima da autoridade de um homem, porque é perigoso. Tá? Uma mulher que passa em cima da autoridade do homem, ela está dando bofetada em Deus. Ela está dizendo, eu não quero o Senhor na minha vida. O mundo tem esse espírito, irmãos. Até o mundo religioso, olha a igreja católica que ela faz. Nossa Senhora. Tá vendo? Coloca a mulher. A Bíblia diz o Senhor, não a senhora. Tá vendo? É importante a mulher? Claro. Ela tem o seu lugar de importância. Ela, como mulher, e respeitada como mulher, ela tem o seu singular lugar no trabalho de Deus. Então, quando Deus colocou Eva para Adão, foi uma coisa maravilhosa para ele. Tá? Só que Satanás foi e atacou quem? Atacou Adão? Não. Atacou a mulher. Ele sempre faz isso. O que ele está fazendo hoje? Atacando quem? A mulher. Porque se ataca a mulher, ele consegue desarmar o marido. Tá? O que o governo atual do mundo, o governo globalista está querendo fazer? Está querendo tirar a autoridade do marido. Porque se tira, você perde o homem, que é vamos dizer assim, o xerife dentro de casa. Ele que protege o lar. Até nos animais Deus fez assim, tá vendo? Já viu? Se você estudar sobre os leões, você vai ver que o leão, o macho, ele protege o território dele. Né? Ele vai marcando, urinando ao derredor, né? Aí para ninguém entrar no território, ele está protegendo a família dele. Se Deus fez assim. Agora, em homens que pensam, que falam, que sentem, olha, irmãos, que coisa. O que nós temos que fazer? Outro detalhe, queridos irmãos. Deus sempre falou com os homens. Olha, disse Deus a Adão. Tá? Deus falou com Noé, não com a esposa dele. Faz a arca. Tá? Olha Deus falando com Abraão. Tá? Deus que comandou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12. Sara estava embutida nisto. Ela acompanhou o marido. E quando a Sara tomou a decisão de interpelar a vontade de Deus, ela trouxe problema. Ela empurrou uma criada para Abraão deitar com ela, e teve aquele Ismael como filho. E olha, até hoje os judeus sofrem com aquele povo lá, descendente de Abraão também. Por quê? Por causa do nariz de uma mulher. Olha, irmãos, Deus chamou Isaac. E a esposa dele, a sua bela esposa, veio junto com ele, entrou junto no comando para o trabalho. E foi a esposa dele que entrou e perturbou lá, fazendo com que Jacó mentisse para o pai. Intervenção dela. Tá? Olha, Deus chamou Jacó e lidou com Jacó, chamou José. Vamos entrar em Êxodo, irmãos, vocês que estão já um pouco ligados com as Escrituras. Tá? Olha quem Deus chamou para tirar Israel do Egito. Chamou a mulher? Não, chamou Moisés. Depois Zípora, esposa de Moisés, entrou dentro do trabalho de Moisés. Não foi o comando dela, foi o comando dele. Por quê? Deus chama os homens.
Arão também entrou. Agora, irmãos, veja um pouco. Eu estou passando isso para os irmãos, só para os irmãos verem o contexto bíblico, o que é que trata. Volte um pouquinho para Êxodo, capítulo 20. Eu espero que vocês achem rapidamente aí. Quando você está vendo Deus falando aqui, aí do capítulo 20, está vendo? Versículo 3, não farás, não adorarás. Tá? Versículo 7, não tomarás. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Versículo 8, 6, 9, 6 dias trabalharás. Está vendo? Honra teu pai e tua mãe. Versículo 12, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás. Está falando com quem? Com as mulheres ou com os homens? Com os homens. Observe, irmãos, no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não tem nenhum lugar aqui que fala, não cobiçarás o marido da tua próxima. Por quê? Deus sempre lidou com a responsabilidade do homem. Tá? É ele que vai dar conta. Quando os homens entram no comando da administração de Deus, as mulheres entram também. O homem, em outras palavras, diz, entra debaixo do comando de Deus, que a mulher entra também. Tá? Elas dependem da liderança do homem. Tá vendo, irmãos? Tá? Quando os homens falham, as mulheres entram em problema. Tá? É como se você abrisse a casa e Satanás entrasse. É como se você abrisse sua casa e os ladrões entrassem. Então as mulheres, elas são tão necessitadas de um comando de um homem. Eu vejo as irmãs viúvas, como elas sentem a necessidade de ter um homem que ama, que protege. Né? Elas sentem, elas são mulheres. Elas não foram feitas homens. Elas lutam, trabalham, lutam para se sustentar. Mas nota como a importância de um homem na vida de uma mulher. Um homem que comanda, um homem que ama. A ordem de amar não foi dada à mulher, foi dada ao homem. Tá? Então, na minha casa, Deus vai pedir responsabilidade de quem? Minha. Tá? Quando a Nádia estava viva, eu era responsável por ela. Hoje eu tenho a Vívia. Eu sou responsável por ela. Tá? E cuidar dela, e protegê-la. Ela, por seu turno, ela é responsável em submeter a mim. Nós vamos tratar disso, o que é submissão bíblica mais tarde. Eu só estou mostrando para os irmãos o que a Bíblia fala. A Bíblia não joga a responsabilidade da mulher fora. Quando o marido teme a Deus, ele traz o comando do lar sobre ele. Notem, irmãos, eu estou pulando aqui assunto. Se eu tratasse de todos os detalhes, eu ia ficar o resto do ano nesse assunto aqui. Mas não quero fazer isso. Eu quero apenas dizer para vocês quem Deus lida, com quem Deus chama. Quem é? É o homem. Eu estou falando isso, irmãos, porque em nossos dias as mulheres tomaram conta. Elas vêm sigilosamente, devagar, trazendo aquela habilidadezinha dela e comanda os cultos, comanda a família, de tal maneira que o homem perde a espada. Eu conheci um senhor lá em Uberlândia. A mulher colocou ele para cuidar da casa e ela foi trabalhar. Ele virou nada. Virou um homem extremamente preguiçoso. Tá? Porque ela fez isso. Estão fazendo isso hoje, irmãos. O que Satanás quer fazer? Ele quer acabar com a família.
Como é que acaba com a família? Tira a autoridade que Deus deu ao homem. Tem esses dois irmãos aí. Ele tem as famílias deles lá no Piauí, na cidade chamada Colônia do Piauí. De longe eles estão administrando lá. De longe eles estão lá, sim, trabalhando, lutando para sustentar a família. Isso é o comando que Deus deu para eles. Porque Deus vai pedir conta a eles. Tá? Veja, irmãos, cada um na sua responsabilidade. Agora você vai falar, pastor, o senhor é muito machista. Então você está chamando Deus de machista? Você está chamando Deus de machista? Por quê? Por que machista? Deus traz felicidade dentro do comando, irmãos, de cadeia dele. Dentro da autoridade de Deus é assim. Dentro da autoridade de Deus. A ordem. Não há caos, não. Esse Deus dá felicidade assim. Você fala, por exemplo, olha, como é que um trem funciona? Você fala, vamos supor que o trem pudesse pensar. Um trem de ferro, né? Com suas locomotivas e os vagões. Se o trem pensasse, eu estou dentro desse trilho aqui, eu quero mais liberdade. Eu só fico vagando desse trilho aqui. Eu quero sair um pouco, quero respirar um pouco. O que é que acontece com o trem? Se sair do trilho. Os irmãos perceberam? Hoje as mulheres estão pedindo liberdade. Nós queremos a liberdade. Nós queremos fugir da autoridade de um comando de um homem. Do marido. Eles têm que respeitar a gente. Mas sabe, eles estão dando bofetada na face de Deus. E não venha dizer que é crente, que não é. Mulher que faz isto não é crente. Tá? Vamos adiante, irmãos? Eu vou levar vocês noutra passagem. Eu quero que os irmãos abram em Números capítulo 30, por favor. Número 30. Deixa eu abrir rápido. Minha Bíblia ela é nova, então às vezes uma página para sair, achar uma página é difícil. Esse capítulo aqui trata dos votos. Naquele tempo, irmãos, havia votos. Qualquer judeu que fizesse um voto tinha que cumprir. Mas se uma mulher fizesse um voto para Deus, o que acontecia? Supomos que ela fizesse um voto e o marido dela falasse não. O que acontecia? Veja o versículo 3. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os votos seriam válidos. E versículo 5. Se o pai, no dia em que tal souber, ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Os irmãos estão percebendo aqui? Quanto Deus, ele sempre lida com autoridade. Sempre. Vamos supor que a esposa de um irmão em Cristo, ela vou trabalhar fora, não quero nem saber. Deus não está aprovando, porque ele não quer e ela está fazendo. Ele está indo contra a autoridade que Deus colocou. Uma mulher casada, a autoridade na vida dela é o marido. Ah, mas eu sou submissa a Deus. Não é. Se uma mulher que diz que é crente não se submete com respeito ao marido, ela não é submissa a Deus. Ela desrespeita a Deus. Deus lida com autoridade, irmãos.
Você vê no comando de Deus na Bíblia inteira. Respeita a autoridade, respeita um policial, respeita um pai, respeita uma mãe, honra isto. E hoje está assim. Vamos ver aqui, versículo 6. Porém, se ela se casar, ainda sob os seus votos, o dito e refletido nos seus lábios, com que a mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-o, calasse para com ela no dia que ouvir, os votos seriam válidos. E lhe será preciso observar a abstinência. Versículo 8. Mas se seu marido desaprovar, no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Tá? No tocante ao voto da viúva, divorciado, tudo com que se obrigou será válido. Ele está tratando aqui de autoridade. Se o marido disser, não faça isso, ela tem que parar, Deus vai perdoar o voto que ela fez. É assim o comando de Deus. Tá? Por favor, está tratando das responsabilidades que o mundo tem. Dentro do mundo, Deus criou. O homem não é mais importante, ele é mais responsável. Porque Deus dirige a ele. Esses dias um irmão em Cristo de outra cidade, ele falou, pastor, ore pela minha esposa e pelos meus filhos. Parece que os filhos não estão muito firmes. Eu falei, o irmão está fazendo culto no lar? O irmão está fazendo o culto que um homem deve fazer? Ele não falou nada. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. É ele que deve trazer o culto ao lar. Tá? E por quê? Porque depende, é o chefe da família. Queridos irmãos. Enfim, queridos, eu podia dinamizar isso. Deus chamou Israel, homens ou mulheres, para serem reis. Nunca ele chamou mulher. A tribo de Judá foi só homem. No dia que entrou mulher, trouxe desgraça. Trouxe morte. A tribo de Judá foi sempre um descendente de Davi, para preservar. As mulheres são ofuscadas? Não, elas têm seu trabalho. Irmãos, vocês veem a vida de Salomão? Aquele homem, enquanto ele estava submisso a Deus ali, ele tinha a mãe dele perto, uma mulher sentada no trono, dando conselho para o filho. Hoje acabou isso, irmãos. Porque quando o homem está no seu lugar, ele traz para a esposa, ele traz sabedoria para dentro de casa. E ela se toma um papel importantíssimo de aconselhar até o marido ou o filho. Porque é importante, irmãos. Olha o tempo dos juízes. Os irmãos já passaram pelo livro de Juízes. Aqueles 21 capítulos que tem Juízes ocupam um espaço de 300 anos. Os irmãos acreditam? 300 anos. Naquele período, não havia rei em Israel. Não havia rei por quê? Deus deixou, soltou. Cada um fazia o que queria. Foi o tempo que as mulheres ocuparam, tomaram a frente. Foi o tempo da Débora, aquela profetisa, que não tinha homens. E aí determinados movimentos hoje, a Débora foi pastora. Não. Débora foi uma juíza, uma mulher que tinha um coração de mãe. Era como se ela estivesse chutando a traseira do marido, de outro homem. Ocupa o lugar de vocês. O lugar é de vocês. Eles estão assim. Então, queridos irmãos, o que está acontecendo hoje? Nós temos hoje homens competentes para aconselhar? Não.
Temos mulheres conselheiras hoje que podem ajudar os adolescentes, os jovens. Os jovens hoje se entregaram à anarquia. As moças estão se tornando em prostitutas. E o lar está assim, deixa, vai fazer o quê? Não, irmãos, falta liderança de um homem e falta a sabedoria de uma mulher. Tá? Ela tem o seu lugar. Você vê isso em Provérbios. A mulher não é tolhida da sua responsabilidade. Ela encontra um lugar que, às vezes, ela se eleva mais em termos de respeito do que o homem. Tá? Olhe também, queridos, a vida de Jó. Perceba, quando Jó estava ali cuidando do lar dele, orando pelo lar dele. Os irmãos olham o livro de Jó, como ele levantava às 5 horas da manhã, ou 6 horas, a gente não sabe, né? E orava pelos filhos. Um sacerdote, um homem dentro de casa orando pelos filhos. A mulher estava ali. Para mim, a mulher de Ló não era uma crente, mas ela estava lá, porque o marido liderava. O marido era um homem de Deus. Tá? Quando ele entrou que Deus permitiu as tremendas provações que vieram sem aviso prévio na vida dele, aí ela manifestou quem ela era. Tá? Mas notem, é o homem. Nunca houve, irmãos, uma necessidade de homens como hoje. Nunca houve. Homens de Deus, homens piedosos, homens de respeito, homens que comandam o lar, homens que fazem o culto na casa, chama a esposa e os filhos, vamos fazer o culto a Deus. Nunca houve tanta necessidade de homens assim, como estamos vendo agora. Homens que eu chamo piedosos. Agora, vamos dar um salto, irmãos, e entrar no Novo Testamento, porque fala agora é o tempo da graça. Deus está pela graça. Não mudou nada. A mesma coisa. Olha quem Deus chamou para ser discípulo. Chamou alguma mulher? Não. Ele chamou 12 homens, pescadores. Não tem nem o nome de uma mulher ali. Pedro, João, Tiago, Filipe, Natanael, tá? E assim. E até o traidor foi um homem. Tá? Por quê? Deus lida com homens, irmãos. As mulheres tinham seu papel? Tinha. Você pode notar no livro de Mateus, Marcos e Lucas, o papel das mulheres. Elas acompanhavam. Elas que arrumavam coisa para os discípulos, para Jesus. Elas arrumavam, dizendo a cestinha básica para eles. Havia, assim, um fundo de dinheiro para as necessidades deles. Essas mulheres iam sempre. As mulheres têm um papel incrível. Você vê, quando precisa de alguma coisa, a mulher toma frente. Elas têm uma capacidade dada por Deus para administrar essas coisas. Coisa que os homens não têm, as mulheres têm. As mulheres têm, às vezes, habilidades que homens não têm. Só que sem sabedoria elas transtornam tudo. Então Deus chamou assim. Agora, veja, irmãos, como foi a responsabilidade. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele chamou alguma mulher para reunir? Não. Ele foi com os discípulos, reuniu ali, homens. Porque são eles os responsáveis. No dia de Pentecoste, quando começou a época da igreja, é a época da graça. É a graça sobre graça. Quem pregou? Foi alguma mulher? Não. Foi Pedro. Foi João. Foi Barnabé. Foi Filipe. Foi Paulo. Foram esses homens, não as mulheres. Elas tinham seu papel importante? Tinham. Ontem, na reunião de mulheres, minha cunhada falou sobre aquela mulher que trabalhava, costurava para ajudar as viúvas. Dorcas. Escute, elas têm o seu trabalho? Tem.
A Bíblia não está jogando fora, não, queridos irmãos. As mulheres têm o seu trabalho, mas dentro do seu contexto. E a igreja no tempo da igreja primitiva? Quem eram as colunas? Hoje são as mulheres. Elas estão chamadas para pregar. Isso aqui me causa profunda tristeza, irmãos. Porque Deus não autorizou a mulher a pregar. Não. Assumir a frente de uma igreja como pastora e pregadora está indo frontalmente contra Deus. É sinal claro de juízo quando mulheres estão tomando a frente para pregar. Não tem margem na Bíblia para isso. E não vem arrumar meio, Deus está abençoando. Não. O chamado para pastorear foi dado ao homem. Jesus chamou Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Aqueles homens da igreja primitiva, eles eram exatamente os pilares. Sabe por quê? O que é pilar, irmãos? O pilar é aquilo, eu tô lá da minha casa, eu vejo a construção de frente. Eles fizeram, estão completando agora a parte inicial, as paredes, os quartos, tudo, fundiram laje. Agora virá o momento do acabamento, né? Mas uma coisa que tem ali, você não vê o alicerce. O alicerce está escondido, tá? Mas tem os pilares. E cada canto tem os pilares. Os pilares são feitos em cima do alicerce para suportar o peso que vem de cima. Quem Deus chamou para ser pilar da igreja? Homens ou mulheres? Os homens. Um Pedro, um Paulo, um pastor, um diácono na igreja, que aguenta o peso. Homens que falham, que fogem, eles não aguentam a liderança de uma família, não. Tá? Qualquer coisa está fugindo como rato. Não suporta a verdade. A mulher chama, vamos para outra igreja, ele vai atrás. Isso não é homem que Deus requer para o serviço. Precisa de pilares. O que é um pilar? É um homem que sabe da verdade, tem a verdade no coração, sente o peso da verdade, e quando vem os vendavais da vida, ele está ali firme. Ele transmite isso para a família dele. É isso, queridos. Olha o Salmo 128. Não preciso abrir. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É o homem. Aí vem as filhas e a mulher. Tá vendo? Só ler aquele salmo lá que os irmãos percebem. É o homem. Isso aqui não é machismo, não. Isso é homem de caráter. Homem que respeita. Deus não autorizou mulher nenhuma a assumir esse comando. Porque ela não pode fazer isso. Se ela tentar, ela está indo contra Deus. E ela vai sofrer as consequências. Então, queridos, olha quem mandou as cartas. Paulo, Pedro, Tiago, Judas, João. Não tem nenhuma carta de mulher. Nenhum livro de mulher. Agora tem, sim, o papel de fé de mulheres. De Sara, tá? De quem mais? Eu vou falar para a mãe de Moisés. Que mulher incrível. Olha a vida de Ana. Ana teve um papel incrível na chegada de Samuel pela fé. Mulheres que ocuparam o grupo de heróis da fé. Elas saíram do comando? Não. Eu colocaria até Débora, aquela lá do livro de Juízes. Porque ela não ocupou, ela não foi insensata. Ela foi uma mulher corajosa. Ela tentou persuadir os homens para ocupar o lugar.
Faz o trabalho que é de vocês. Tá? Então, o que acontece hoje é que tem, às vezes, alguma mulher de coragem. Tá? Eu vou falar um pouquinho da minha esposa que faleceu, a Nádia. Quantas vezes a Nádia estava orando por mim, quando eu estava chorando, devido às minhas lutas, fraquezas, ela estava no outro quarto orando por mim. Isso é o trabalho de uma mulher. Tá? Eu tenho a Vivi agora, como ela me ajuda, como eu estou lá no trabalho, ela chega, ela fornece aquilo que eu preciso para eu me gastar no trabalho de Deus. Função de uma mulher. Eu dou graças a Deus por isso. Então, queridos, quando nós passamos por cima de tudo isso e nós chegamos lá em Apocalipse, o que é que nós vemos lá? A partir do capítulo 4 em diante, você vai ver a investida da grande meretriz. Olha o que aparece. 2 mulheres aparecem em Apocalipse. A noiva de Cristo, que é a igreja que vai ser arrebatada. E vem a meretriz. Está vendo o que a noção Deus faz de uma mulher? Uma mulher remida pelo sangue de Cristo, que é a noiva, e uma mulher perversa, chamada Jezabel. Jezabel é a estrela do mundo, ultimamente. A grande meretriz. É a reunião de todo o movimento, de todas as seitas, de todas as heresias, de todas as mentiras religiosas. A grande meretriz é a reunião disto. E ela será assolada. Capítulo 18 de Apocalipse trata sobre isto. Tá? Então, irmãos, o que vocês estão vendo hoje, que está acontecendo a destruição, Satanás de novo voltou à cena do crime. Satanás voltou à cena do crime. Lá no Éden. O que foi que ele fez? Ele foi a mulher. Hoje estão indo as mulheres, ele está indo às mulheres. Mesma coisa. Foi assim que Deus disse? Não é muito assim. Vocês podem ser livres. Vocês têm que ser vocês. Vocês têm que ser poderosas. Vocês têm que dominar o cenário. Não é bíblico. É a voz sibilosa do diabo. Cuidado. Não é isso que nós aprendemos em Efésios. A mulher verdadeira, ela é submissa a Cristo. E como prova isso? Eu sou submissa a Cristo. De que maneira? Eu sou submissa a meu marido. Tudo o que eu quero aprender, eu aprendo dele. E eu não tomo a frente dele, não. Tá? A Nádia nunca tomava a frente para ensinar para outros sem minha autoridade. Nunca. A Vívia também, ela está aprendendo comigo. E eu aprendo deveras também com ela, com o jeito dela, com as qualidades que ela tem. Tá? Queridos irmãs, não se ofendam com o Senhor. Felicidade na Bíblia não é sentimento. Felicidade na Bíblia não é fazer o que eu quero. Liberdade na Bíblia não é fazer o que eu quero. Felicidade é cumprir a vontade de Deus. Quando eu cumpro a vontade de Deus, sou feliz. A felicidade de Cristo que ele teve na missão dele foi fazer a vontade dele. Ele sentia gozo e alegria de fazer a vontade do Pai. Nossa felicidade é obediência ao Senhor. É assim que vem, irmãos. Eu falei do trem. Tira o trem da linha, ele vai descarrilhar e vai causar destruição. Se eu estou dirigindo na rodovia, eu quero dar liberdade para o meu carro. Vai, entra nisto. Solta o seu carro e você vai ver o que vai acontecer. Então, queridos irmãos, nós não estamos brincando. Quando a Bíblia fala, mulheres, submetei aos vossos maridos, ele fala como ao Senhor. Se não for ao Senhor, você vai ver que não dá certo, não funciona. Você vai rebelar contra a autoridade dele. Tá? Esses outros detalhes, porque o marido é assim, 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 nós vamos ver a partir
do próximo domingo. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração nesta manhã. Irmão,